Graça e paz, irmãos. Bom que você está aqui nessa manhã de domingo. Provavelmente a última ou um dos últimos dias com a temperatura mais agradável. A gente já tem experimentado aí nas últimas semanas friozinho, né? Embora o inverno só vai começar daqui a algumas semanas, o final do outono é bem frio. O final do outono já incomoda bastante. A gente tem sido desafiados. Nossa fé tem sido desafiada por tantas coisas. E a minha preocupação e a sua preocupação precisa ser como permanecer fiéis ao Senhor em um tempo de tantos desafios. A nossa fé ela tem sido atacada, ela tem sido questionada, ela tem sido criticada, e às vezes nós mesmos, fazendo análise do mundo cristão, a gente se decepciona com muita coisa que vê. Então, como buscar pureza, como buscar santidade no meio de tanto pecado, distorções? Como ter a nossa fé renovada diante de perdas e decepções? Às vezes não necessariamente nossas, mas olhando para o mundo, as pessoas à nossa volta, o sofrimento que há no mundo. A fé fez uma mudança nas últimas décadas. A fé ela começou a ser muito relacionada ao sentimento. Mas fé não é sentimento. O sentimento faz parte, a emoção faz parte, mas a fé ela é racional. E a fé ela precisa estar firmada em Deus. Como que a fé pode estar firmada em Deus? Pelo conhecimento da palavra de Deus, pelo conhecimento da Bíblia. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, nas últimas semanas, nos últimos 2 meses, nós temos tratado desse tema do caráter cristão. E a minha preocupação tem sido em trazer para você mensagens que vão fortalecer, que vão te encorajar. E hoje nós vamos falar de um texto que eu espero que inspire em você confiança. Confiança para enfrentar os dias difíceis, confiança para suportar as lutas, confiança para ser um atalaia do Senhor, ou seja, um anunciador do Senhor. Porque essa foi uma missão preciosa que eu e você recebemos, de ter o privilégio de falar de Cristo. Mais do que um privilégio, é uma obrigação nossa. Mas nós precisamos estar bem dentro da nossa fé para que a gente possa falar dela. Então eu preciso entender por que perdas, prejuízos, danos e coisas ruins acontecem a mim e ainda assim Deus está presente na minha vida. Deus não está distante. Deus está presente. Deus está próximo. Deus é invisível, mas é presente. Então, mesmo que eu não consiga entender as situações, porque os planos de Deus são mais elevados do que os meus, mesmo que eu não consiga ver com clareza, eu tenho que entender que Deus está presente. Deus está cuidando. E eu não posso nunca, jamais vacilar do cuidado da minha fé. Nós estamos na última semana do mês de novembro e comemoramos o Thanksgiving e continuamos na semana de dar graças a Deus. Dar graças a Deus, segundo a sua própria palavra, porque é a vontade dele. Não é porque tudo me vai bem, mas é porque Deus espera. É muito difícil ter um coração grato quando você está passando por lutas. Mas se a gente entender que as lutas podem ser estratégias de Deus para nos colocar de volta no caminho certo, que as lutas são uma forma de ensinamento para as nossas vidas,
Então a gente vai entender que as lutas vão nos aproximar de Deus. Quando a gente está passando por problemas, lutas, dificuldades, a gente tem uma tendência de correr mais para Deus. Quando tudo me vai bem, eu relaxo. Procuro menos a Deus. Eu passo a confiar em mim mesmo, eu passo a confiar na situação, no status quo da minha vida, e vou colocando Deus em segundo plano. Naturalmente, sem perceber, mas a gente vai fazendo essa mudança. E vamos colocando, seja o que for, no lugar de Deus, e a gente vai cometendo idolatria. Mas então eu preciso alimentar minha fé. Constante, diariamente. Não tem outro caminho. A gente precisa ter sede e vontade de conhecer a palavra de Deus. Abrir o texto bíblico. Hoje em dia tem várias traduções da Bíblia. Tem a tradução, a nova linguagem internacional, né? Nova versão internacional, não a nova linguagem. Tem a nova versão transformadora, que fala com português de hoje. Né? Você tem a impressão que está lendo um noticiário, um livro que acabou de ser escrito. Então você tem opções para facilitar o hábito de ler a palavra de Deus. O desafio é cuidar da fé. Cuidar da fé por nós mesmos e cuidar da fé para nós que educamos filhos, para nós que educamos crianças na igreja. Nós precisamos cuidar e fortalecer a nossa fé, porque aos poucos ela vai sendo depreciada. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6. Não há nada de complexo nessa mensagem, não há nada profundo nessa mensagem, pelo contrário, há algo bem simples. Mas a Bíblia e o seu ensinamento precisa ser trazido de novo à nossa memória, para que a gente possa ir vendo como o nosso Deus agiu no passado, porque a forma que ele age é a mesma. Então a gente precisa ser lembrado daquilo que Cristo fez, daquilo que Deus agiu, da forma que ele agiu, para que a gente entenda que ele continua no controle de todas as coisas. Deus está no controle de tudo, mesmo quando nós não percebemos, mesmo quando parece que o mundo está de cabeça para baixo, mesmo quando está morrendo centenas de pessoas, todo dia. Deus continua no controle. Deus não perdeu o controle de nada. E tudo que está escrito na Bíblia vai acontecer no seu tempo, no tempo de Deus. 2 Reis, capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou os seus servos, dizendo: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal e tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou aquele lugar, de que o homem de Deus lhe dissera, e de que eu tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou este incidente com o coração do rei da Síria. Chamou seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse: vai e vê onde está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram saber, dizendo: eis que está em Dotã. E enviou para lá cavalos e carros, um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com carros e cavalos. Então seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém? Amém. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu.
E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Vamos orar. Pai Santo, Deus amado, que o Senhor possa, com teu Espírito, nos conduzir agora nessa meditação. Que o teu Espírito Santo possa revelar a palavra a nós e possa trazer conforto, renovando as forças e trazendo confiança para cada vida que precisa de confiança. Conduza-nos no nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus nos instrui a lançar toda a nossa preocupação sobre ele, confiando que ele vai agir conosco. Eu olhando aqui, eu vejo que tem membros, crentes que já são convertidos em diferentes épocas e têm estado na igreja por mais ou menos tempo, mas todos já viveram experiência com Cristo. Então, quando a gente lê, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, eu e você já fizemos isso em algum momento. Talvez estamos fazendo agora, não é? Ou talvez nós temos dificuldade de fazer isso. Mas o único caminho de atingir, de conseguir sentir a paz, que excede todo o entendimento que a palavra diz, é pegando os nossos problemas e colocando nas mãos do Senhor, sabendo que Ele vai resolver, que Ele vai agir, que Ele vai trabalhar. E nos mantendo fiéis e obedientes a esse Deus. Salmo 146:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A gente só precisa aquietar o coração, irmãos. Está uma turbulência, está um vendaval, está uma tempestade, está uma pandemia, está uma ameaça de crise financeira, tanta coisa que foge do nosso controle. Tanta coisa que eu e você não temos como saber que rumo vai, que direção vai, que resultado vai, o que eu e você podemos fazer. Como será o ano 2021? Economia em crise, presidente novo, vacina, sem vacina. Vou me vacinar, não vou me vacinar, vou ter trabalho, não vou ter trabalho, vou poder permanecer no país, vou ter que ir embora do país. Tudo isso são perguntas e questionamentos que nós não temos respostas. E porque nós não temos respostas, nós não temos controle ou domínio disso. Então, isso não deve também preocupar o nosso coração, nós devemos simplesmente colocar tudo na mão de Deus e aquietar. Esse versículo traz paz para a gente. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A única coisa que eu e você temos que fazer, irmãos, é permanecer fiel, servindo esse Deus, obedecendo esse Deus em todas as coisas, porque Ele é fiel. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não cochilará. Eis que não cochilará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua direita, a sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. E a gente precisa trazer esses textos que nos geram em nós confiança, para que a gente possa prosseguir, para que nós possamos continuar a caminhar. Porque o mundo nos ataca. Questionamentos que vão botando a nossa fé em xeque. Mas Deus está presente e tem controle sobre todas as coisas. Então a gente precisa continuar confiando nesse Deus. Gerando um coração grato. Semana passada nós falamos que a gratidão precisa gerar em nós mudança, transformação. A gratidão precisa gerar em nós amor por esse Deus. A gratidão precisa ser profunda e sentida, que ela vai me transformar. Eu vou fazer questão de lutar por esse Deus, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou. Essa foi a gratidão da primeira igreja, os primeiros discípulos, os primeiros seguidores de Cristo. Entenderam que o Evangelho, boas novas, traziam para eles uma esperança. A realidade que eles viviam é diferente da nossa. Nós vivemos uma realidade em que o texto bíblico está registrado, a história está contada. Eles não. Eles vinham fazendo a história que serve de suporte para mim e para você.
Então o mundo que andava em trevas viu uma grande luz, era Jesus Cristo. E houve uma gratidão tão grande nessas pessoas que eles não se importaram de morrer por Cristo. E foi difícil assim. E eles literalmente morreram por Cristo. Todos os apóstolos morreram. Lembra de Estevão, o diácono? Foi apedrejado. Outros crucificados, açoitados, enforcados, partidos ao meio. Esses são os que vieram antes de nós. A posição deles e a nossa é a mesma, de servos do Senhor e anunciadores da palavra do Senhor para o mundo perdido. E eles, o sofrimento deles, a paga deles foi com a própria vida e com o sofrimento. Graças a Deus que nós não temos essa perseguição. Amém? Então, o que nos impede de sermos anunciadores? O que nos impede de termos um coração tão grato que a gente vai arrastar multidões para o Senhor? Então a gente precisa desenvolver isso, sabendo que Deus está presente. Qual foi o maior problema que você enfrentou? O maior problema que enfrentou esse ano, ou o maior problema que te marcou? Se você chegou aqui é porque Deus permitiu que a vitória viesse. E não quer dizer que a gente vai ganhar tudo, porque nem tudo vai nos fazer bem. Algumas coisas não são para nós e nós vamos perder. Mas nem por isso nós devemos desanimar, achar que Deus está distante. O texto que nós lemos em 2 Reis fala dessa situação. Guerra entre dois países. O rei Assírio que queria atacar o povo de Deus. Todo o plano que o rei fazia com a sua liderança, os seus generais, os seus conselheiros, Deus revelava a Eliseu. Então toda a armadilha que foi criada contra Israel foi frustrada. Porque quando a gente é fiel ao Senhor, Ele vai frustrando as armadilhas que o inimigo vai colocando diante de nós. Amém? O rei irritado com aquela situação, porque toda vez que ele cria um plano perfeito de guerra, ele é frustrado. Ele perde, seus soldados acabam morrendo. Então ele descobre que há um profeta, há um homem de Deus em Jerusalém. Então, ele manda que os seus soldados fossem à casa do profeta Eliseu para poder prendê-lo. Vamos tirar esse homem de lá, vamos trazer esse homem para cá, vamos acabar com esse homem. A gente não sabe o que ele ia fazer, porque o texto não disse, mas queria levar prisioneiro, ia. E cedo pela manhã, o moço, o ajudante do profeta, o nome dele era Geazi. Algumas traduções vão falar do nome dele, né? Geazi chega do lado de fora e olha e vê aquele monte de soldados. Um exército inteiro de soldados. Imagina a situação de Geazi. A casa estava cercada, a cidade estava cercada, é o que o texto diz. Mas Deus tinha um plano. Geazi não conseguia enxergar aquilo que Deus estava fazendo. E às vezes, irmãos, o nosso medo, a nossa insegurança, a nossa falta de fé também não nos deixa ver aquilo que Deus está fazendo. É sempre mais fácil dizer para o outro, não se preocupe, porque Deus vai agir no seu problema, do que dizer para mim mesmo, descansa minha alma, quieta minha alma, porque Deus vai agir. Mas nós precisamos nos treinar para isso. Simplesmente baseado na nossa própria história. Se a gente escrevesse um diário, um jornal da nossa vida, a gente ia poder voltar e ver quantas vezes Deus agiu e quantas vezes Deus nos libertou. Mas a gente não faz isso. E é bem verdade que as derrotas às vezes nos marcam muito mais do que as vitórias. Às vezes as nossas conquistas caem no esquecimento, mas as nossas derrotas não. Eliseu foi perseguido porque ele era obediente a Deus, ele cumpria aquilo que Deus determinava, ele servia a Deus. Na história da igreja, vários grupos foram surgindo com várias mentalidades, com várias ideias, com várias ideologias dentro da teologia. E os grupos então foram se dividindo, né? Porque concordavam com algumas coisas, não concordavam com outras. E as pessoas faziam sacrifícios
porque a religião, a fé em Deus, era a coisa mais importante das suas vidas. Eles entendiam que servir a Deus era a primeira coisa da vida. E o resto era consequência, tudo era secular. Com o passar das décadas, dos séculos, isso foi meio que mudando e hoje eu e você temos essa dificuldade de colocar Deus em primeiro lugar e a nossa família depois, o nosso trabalho depois, o resto da vida depois. Porque falta em nós a capacidade de crer que Ele vai nos dar todas as outras coisas. Falta em nós acreditar de verdade. Então a gente sai por aí com preocupações sobre coisas que nós não temos controle. O Senhor sempre mostrava onde estava o perigo, não é? O Senhor sempre indicava, porque Deus sempre vai falar. O tema desse ano foi ofuscado pela pandemia. Quem aqui ainda lembra qual era o tema da igreja para esse ano? Ninguém. Porque ficou ofuscado por causa da pandemia. Mas o tema da igreja para esse ano era intimidade. Criando intimidade com Deus. E esse texto fala de intimidade, porque o que Eliseu tinha com Deus era intimidade. Deus falava, ele ouvia e ele obedecia. Deus sabe de todas as coisas das nossas vidas e você pode perguntar para Deus. Deu vontade de mudar de trabalho? Pergunta para Deus. Deu vontade de mudar de cidade? Pergunta para Deus. Deu vontade de investir em alguma coisa? Pergunta para Deus. Tudo, pergunta para Deus em tudo. E Deus vai sempre nos falar. Você já me ouviu dizer daqui que a cisma é a voz de Deus. Por quê? Porque a gente sente no coração. Eu, quando era adolescente, sempre obediente, claro. Mãe, a turma vai para tal lugar. Posso ir? Ah, meu filho, dessa vez meu coração está pedindo para você não ir, não. Irritado, decepcionado, chateado, eu ficava. A turma ia. Sempre acontecia alguma coisa. Porque Deus gera em nós e fala no nosso coração. Então a cisma é a voz de Deus, a gente sente lá dentro. Eu lembro da minha mãe falando, meu coração não está pedindo. Eu falava assim, o que o coração da senhora sabe? Mas a gente precisa prestar atenção nas vozes. Eu já quero falar de vozes com vocês. Deus alertava do perigo e Deus dizia o que deveria ser feito. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Deus conhece o amanhã, o depois, os planos. E a gente só precisa consultar a Deus. Sempre que havia obediência, Deus dava vitória. Não mudou. A obediência é a chave da vitória. A obediência a Deus é a chave das conquistas. Nós queremos receber tudo de Deus, e Ele prometeu isso, mandou ser fiel em tudo, e Ele vai abrir as portas dos céus, as janelas dos céus, e derramar sobre nós uma bênção muito grande. Mas nós somos falhos em não confiar em Deus da maneira correta, em não obedecer a Deus da maneira correta, em não dar ouvido à voz de Deus. Falta em nós uma coisa que Eliseu tinha: intimidade com Deus. Intimidade a gente só consegue gastando tempo com o outro. Senão, Deus vai ser um estranho para nós. Deus vai ser uma visita na nossa casa de vez em quando. Alguém que a gente encontra ou esbarra na rua. Mas Deus precisa ser íntimo. Porque Ele está presente sempre. Só com intimidade poderemos ouvir a voz de Deus. Eu já falei isso aqui no passado e vou repetir agora para vocês. Existem 3 vozes na nossa mente. A voz da consciência, sou eu mesmo. A voz de Deus me direcionando. Deus está colocando no meu coração. E a voz do inimigo, tentando me seduzir e levar ao erro. E aí? Como distinguir a voz de Deus? Como separar quando é a voz da consciência?
a minha vontade? Não, Deus está falando que pode, estou sentindo. É Deus ou é a minha vontade? Há pessoas que cometem pecados e justificam que Deus concordou. Deus deu paz no coração. Eu estou falando que eu já ouvi isso em aconselhamento de gabinete pastoral. Não, eu vou me divorciar e Deus colocou no meu coração, me deu paz para isso. Irmão, volta estava comigo, é testemunha. Então, irmãos, a gente tem que tomar cuidado. A nossa mente é sagaz. Ela quer nos enganar. A gente precisa se alimentar da palavra de Deus e dar lugar ao Espírito de Deus nas nossas vidas. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas Paulo fala para a gente não apagar o Espírito Santo em nós, para a gente não entristecer o Espírito Santo. Então, o que eu leio, o que eu vejo, o que eu assisto, o que eu converso, o que eu faço, tudo isso influencia. Alegra ou entristece o Espírito Santo em mim? Aumenta a presença dele em mim ou diminui a presença dele em mim? Ou a ação dele em mim? Deus não nos obriga a nada. Seria mais fácil se ele obrigasse. Jogava um raio ou enviava o Espírito Santo e pronto, a gente era transformado. Levava um choque e ficava transformado. Mas não funciona assim. Ele vem quando a gente permite que ele entra e ele permanece se a gente permitir que ele permaneça. Se a gente quiser virar as costas para ele, ele não vai nos forçar a nada. Existe uma disputa, uma briga aí, que talvez você já tenha ouvido, entre arminianismo e calvinismo. Eu não trago essas discussões para a igreja porque eu acho elas desnecessárias. Não vai salvar ninguém. Mas um fala que o homem escolhe o seu próprio caminho e o outro fala que o homem, que é Deus, é que determina para o homem. Se você olhar biblicamente, você vai ver que há possibilidades para as duas ideias. Mas a verdade é, o Espírito Santo, a gente ora para que ele nos mostre a verdade, a gente ora para que ele toque no coração do pecador, para que haja a transformação de vida, a palavra entre ele, o Espírito Santo, conforme a palavra de Deus diz, convença o pecador do seu pecado. Então esse pecador, vendo que é um pecador e necessita de Deus, aceita a Cristo. Então há um processo aí, que precisa da ação do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só vai permanecer se eu permitir. Porque eu posso conhecer a Bíblia de uma capa a outra. Posso falar até todos os versículos de cor. Mas se eu não tiver uma vida de comunhão com o Espírito Santo, uma vida de pureza, tudo é em vão, conhecimento é em vão. Então, a minha intimidade com Deus, ela é medida e baseada na minha e no meu relacionamento com o Espírito Santo. O quanto eu tenho do Espírito Santo em mim. O quanto eu me permito viver uma vida de pureza ao invés de uma vida de impureza. Uma vida sem pecados do que uma vida de pecados. Então, Eliseu chega do lado de fora e vê aquele bando de exército com ele e está tranquilo. Enquanto Geazi está preocupadíssimo, sem saber o que fazer, provavelmente tremendo e assustado. Senhor, o que nós vamos fazer? Então Eliseu ora a Deus e fala, abre os olhos para que ele veja. E quando Geazi olha de novo, os montes estão cheios de carros e cavalos de fogo. A palavra do Senhor fala que os seus anjos acampam ao nosso redor. Então Deus é um Deus presente. Embora Geazi não pudesse ver, Deus estava ali, e o exército de Deus estava ali. E com uma palavra, todo aquele exército assírio seria destruído. Deus guarda os seus. Você é importante para Deus, valorize isso. Servir a Deus é um privilégio que eu e você temos. Deus vai sempre estar presente. Que essa seja a sua confiança. Que essa seja a sua fé, seja a sua certeza. Cultive um relacionamento de intimidade com Deus. Ore o dia inteiro. Leia a Bíblia, leia versículos bíblicos, escreva versículos bíblicos. Coloque versículos bíblicos na sua casa, no seu carro, ouça músicas que enaltecem o nome do Senhor, porque a gente precisa fazer de tudo, irmãos, para não nos contaminarmos. Imagine uma enxurrada, muita água vindo, tentando entrar dentro da sua casa, né?
É muito difícil segurar a água, não é quando vem em grande quantidade. O pecado é da mesma maneira. Se a gente não se esforçar muito, ele vai entrar. Se a gente não se esforçar demais, o pecado vai invadir. Então a gente tem que criar uma barreira forte, que ele vai bater e vai voltar. Essa barreira é investindo na sua fé, é criando em você a intimidade que Deus espera que você tenha com Ele. Quero terminar com o Salmo 121, relendo o que eu li no começo. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro veio do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o meu pé. Aquele que te guarda não dormitará, não vai cochilar. Eis que não cochilará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, de agora e para sempre. Amém? Deus é tudo, irmãos. E tudo só existe por causa de Deus. E é Ele quem faz todas as coisas. É Deus quem faz tudo. Quando a gente acorda de manhã, é só mais um dia. Mas quem tem controle daquele dia é Deus. Sobre os meus estudos, sobre o meu trabalho, sobre os meus relacionamentos, sobre a minha vida. Tudo é Deus. Nada pode ser mais importante do que Deus. Porque é para Ele que nós corremos na hora da dificuldade. Que Ele possa te abençoar, que Ele possa te encorajar a nunca desistir da caminhada com Ele. O nosso caminho como cristão vai ficando cada vez mais difícil. A avenida larga, ela vai se estreitando à medida que o tempo vai se cumprindo. A palavra diz que o caminho que leva ao céu, ele é estreito e apertado. E muita gente não vai suportar esse aperto do caminho. Muita gente vai se sentir muito comprimida, exprimida e vai desistir da caminhada. Vai procurar uma via melhor para caminhar, com mais espaço. Que isso não aconteça com você. Entenda que a nossa fé vai continuar sendo questionada. A gente tem visto aí. Se você está prestando atenção, está levantando grandes movimentos aí contra a nossa fé, contra o nosso Deus. E a igreja vai ser atacada no final e a palavra diz isso. Os últimos tempos da igreja não serão tempos fáceis. Então invista na sua fé, para que você não desista, para que você não seja convencido do mal. Amém? Vamos orar. Pai Santo, ajuda-nos a permanecermos no Senhor e com o Senhor e firmados na Tua palavra. Ajuda-nos a permanecermos, ó Pai, sobre a Tua direção, sobre a Tua unção. Obrigado pela promessa que há sobre a nossa vida, da Tua presença. Obrigado por essa palavra abençoadora do Salmo 121, que o Senhor nos guardará. Isso traz para nós refrigério para a nossa alma, Pai. Guarda cada um de nós, guarda a nossa fé, guarda o nosso tesouro, Pai, para que nós não percamos a fé que temos em Ti. Ajuda-nos nessa caminhada, Pai. Vá fortalecendo a cada um de nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor insondável de Deus Pai e as divinas consolações do Espírito Santo seja com essa igreja e seja com todo o Teu povo, ó Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Que o Senhor então te abençoe e te guarde, que você tenha aí um resto de semana na presença dele. Acho que a Vilma vai falar uma coisa. A Vilma me trouxe um bom lembrete aqui e vamos fazer isso. Vamos recomeçar o culto, irmãos. Brincadeira, não é? Estamos chegando no final do ano e um ano diferente, um ano difícil. Algumas pessoas ainda não voltaram para a igreja, não é? Por causa da pandemia. Alguns ainda com medo, outros inseguros e outros por outras questões também. Mas dos que voltaram, tem um casal ali que vai embora para o Brasil. O Wendel e Luciene estão fechando esse ciclo deles aqui na nossa igreja. E para a gente é um misto de coisas, né? Porque a gente, pastor, gosta de ver gente chegar, não gosta de ver gente sair, né? Não gosta de ver gente ir embora. Eles estão indo embora, eles têm um propósito e Deus tem propósito na vida deles. Então amanhã eles vão nos abandonar, nos largar, virar as costas para nós. Né? Vamos falar a verdade aqui. A gente vai falar depois que eles forem mesmo. Então vamos falar na cara deles de uma vez. Né?
e eles têm famílias lá, os pais já estão de idade, eles vão seguindo os planos de Deus, seguindo a vontade de Deus. Deus mostrou que era para ir, estão indo, se Deus mostrar que é para voltar, eles vão voltar. Então continue orando, irmãos, porque Deus faz milagres, não é mesmo? Vocês podem ficar de pé aí, eu vou orar por vocês. Obrigado pelo tempo que vocês passaram aqui, obrigado por todo o apoio, por todo o suporte, por toda a ajuda, toda a presença, toda a palavra. Se eu fosse colocar, ia dar muito tempo. Obrigado, né? Obrigado mesmo. A gente já pôde gastar um tempo juntos, né? Algumas semanas atrás. E a gente não está feliz com a ida de vocês, não é? Mas a gente entende que a nossa vida de imigrante ela é feita dessas coisas. E Deus sabe de tudo. Então eu estou lançando sobre o Senhor toda a minha ansiedade, estou aquietando porque Ele tem cuidado de nós e Ele vai continuar cuidando da igreja e quem sabe se no futuro Ele não traz vocês de volta, né? Até quem sabe não traz a família toda, assim a igreja cresce, né? Que você possa orar por esse casal para que tudo vá bem para eles ali no Brasil, que eles sejam recebidos bem por aquele país, não é? Eles vão para um lugar ruim de morar, um lugar feio, né? Lugar que ninguém visita, porque é tão feio que é. Dá até um pontinho de inveja, tá, irmãos? Agora, toda vez que eu ver o Rio de Janeiro, o Eda já deve estar passando por ali, né? Estão voltando para o Rio de Janeiro. Vamos orar, então. Pai, essa semana de dar graças, eu quero agora dar graças para o Wendel e a Luciana. Obrigado pelo tempo que eles conviveram conosco, serviram conosco, por tudo aquilo que nós aprendemos com eles. Nós tínhamos planos, mas os teus planos são maiores do que o nosso, são diferentes e maiores e nós respeitamos isso. Queremos mais uma vez entregar o casal nas tuas mãos, para que o Senhor os leve em paz, os leve em segurança, os leve em alegria, em saúde, que eles possam chegar no Brasil e encontrar os seus em paz, com alegria e com saúde, e que eles sejam felizes onde quer que eles estiverem, até quando o Senhor quiser que eles estejam. Cuida da história deles. Obrigado pela história deles até aqui. Obrigado pelo privilégio de ter pastoreado eles. E obrigado, porque o ciclo se fecha com vitórias, com glórias e com alegria. Conduza-os em cada uma das decisões que eles têm que tomar. Abra portas que precisam ser abertas. Cuida de tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vão em paz, levem o nosso abraço para a igreja lá, para a família de vocês e voltem o mais rápido possível, né? Deus abençoe então. Que Deus te dê uma semana abençoada. Como você sabe, se quiser uma visita pastoral, manda uma mensagem. Se for preciso, a gente senta de longe, a gente usa o megafone, a gente vai de máscara, não tem problema, né? Vamos estar junto, vamos orar junto. A gente pode fazer a reunião via internet, pelo Zoom, pelo Zap, né? Do jeito que você quiser. Não se sinta sozinho, não passe por aperto sozinhos, né? Se quiser, é só ligar e o pastor vai estar lá. Amém? Deus abençoe. Quer falar uma coisa? Tá bom. Deus abençoe vocês, irmãos.